Glórias ao Senhor Jesus. Meus irmãos, estou muito feliz por estar aqui com os meus irmãos nesta noite, nesta oportunidade. Nós estamos nessa trajetória, sob a direção do Espírito Santo, nessa trajetória de uma série de mensagens com o tema Jornada da Fé. Jornada da Fé. E quarta-feira passada foi muito bom a palavra que o Espírito Santo nos deu. O Espírito Santo nos falou a respeito de uma fé que exalta o Senhor, que aponta para Deus. De uma fé que confronta o pecado. E de uma fé que confia no poder de Deus. Então hoje, nesta oportunidade, irmãos, eu quero me utilizar do tema Uma Fé Corajosa. A segunda mensagem da nossa série é Uma Fé Corajosa. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 17 e no versículo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. A mesma leitura que nós fizemos quarta-feira passada, faremos hoje. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. A palavra de Deus nos diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Amém? Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, eu tive o cuidado, a cautela de orar, de estudar e preparei, Senhor, o esboço. Mas definitivamente nem eu mesmo tenho tanto interesse em ouvir o que eu tenho a dizer. Mas eu tenho, Senhor, e acredito que toda a tua igreja concorda. Temos total interesse em ouvir o que o Senhor tem a falar. É a tua palavra, Senhor, quem carrega a promessa de não voltar vazia. É a tua palavra, meu Pai, que tem poder. É a tua voz para a tua igreja. Por isso eu te peço, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Toda a igreja diz: ô glória, ô glória. Então, meus irmãos, a nossa mensagem tem o tema Uma Fé Corajosa. Com o apoio das Sagradas Escrituras, que para se viver uma fé verdadeira é preciso muita coragem. Queridos, atentem para isso, por favor, na vida de vocês, o cotidiano de vocês. É preciso muita coragem, irmãos, para nos mantermos fiéis na nossa fé ao verdadeiro Deus. Então nós pegamos o texto sobre Elias. Sobre Elias. E como identificar, irmãos, essa força e essa fé do profeta Elias? Por favor, preste atenção na minha fala. A desagradável tarefa que Elias tinha pela frente, diante de si, exigia uma ousadia e uma coragem incomum. E podemos com razão perguntar: qual era o segredo da sua extraordinária coragem? A que podemos atribuir essa coragem e essa força que Elias tinha? Esta ousadia, este homem tão destemido. O Novo Testamento, ele nos informa claramente que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos tipos de sentimentos. Elias era um homem simples. Alguns rabinos israelitas da época ali de Elias e posteriormente chegaram a cogitar o fato de que Elias era como se fosse a encarnação de um anjo, porque ele não morreu, né? Mas aí tanto o Senhor Jesus Cristo como aqui Tiago dizem que Elias era um homem igualzinho a nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, aos mesmos problemas, não é? Elias
não era mais que um homem comum. E apesar disso, ele não tremeu na presença do rei Acabe e da rainha Jezabel. O Senhor chamou ele para entregar a mensagem, e ele foi entregar a mensagem. Quem era Elias? Nós falamos quarta-feira passada, de uma cidade insignificante. Nós não sabemos nem da sua parentela. Era um homem insignificante, vestido em peles de camelo. Era um homem simples, mas era um homem de uma fé corajosa. Embora Elias fosse um homem comum como nós, contudo, ele tinha o poder e a autoridade de fechar as janelas dos céus e secar as fontes da terra. Elias orou para que não chovesse, e não choveu. Elias profetizou uma seca, e essa seca se prolongou por 3 anos e 6 meses. As fontes secaram, sob a autoridade da profecia que havia sobre a vida do profeta Elias. Então, irmãos, como se explica a total confiança com a qual Elias pronunciou aquela seca tão longa? Qual a segurança de que tudo aconteceria conforme a palavra que ele falou? Como foi que alguém tão frágil, igualzinho a nós, cheio de problemas, de ansiedades, decepções e depressões, como alguém tão frágil em si mesmo, tornou-se poderoso em Deus, a ponto de destruir essas fortalezas espirituais e confrontar o homem mais poderoso de sua época? Sugerimos então 3 razões para o segredo da força e da fé corajosa de Elias. Eu vou tentar compartilhar com a igreja 3 razões pelas quais levava Elias a ser esse homem tão simples, tão cheio de problemas, mas ao mesmo tempo um homem que tinha uma força e uma coragem descomunal diante das obras das trevas. Querida igreja, esta palavra, irmãos, ela alimentou fortemente o meu coração. E eu espero que todos nós aqui presentes e os nossos irmãos que estão acompanhando a transmissão sejam edificados por esta palavra. Os nossos dias são difíceis. A nossa vida em si, com o advento da internet, das redes sociais, ela tem enfraquecido o nosso psicológico. Porque quando nós olhamos para as redes sociais, irmãos, é inevitável que nós façamos comparações. Se a gente olha uma igreja lotada, batismos às centenas e aos milhares, eu como pastor, por que a minha não é assim? Se eu vejo um pastor pregando e multidões se reunindo para ouvir aquele pastor pregar, eu digo assim, meu Deus, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa autoridade. E aí eu começo a me comparar a minha igreja, aquela igreja, o meu ministério, aquele ministério. E às vezes o que é que acontece? Eu começo a me entristecer. Eu sou tão fraco, eu sou tão insignificante. Eu não tenho força, eu não tenho autoridade, eu não tenho poder para fazer nada. Isso eu estou falando na minha área, eu como pastor de uma igreja. E quem de vocês também não acontece a mesma coisa? Um esposo, uma esposa, que estão trabalhando ferronhamente para poder empatar, irmãos, e poder pagar as contas. Mas aí quando abre as redes sociais, está lá, o amigo de trabalho, viajando. Rapaz, mas ele viajou mês passado. Já foi de novo. E olha aí, eu não acredito não. Mas ele não está com 2 anos que ele tinha comprado esse carro, já trocou. E como é que pode? Eu estou aqui, eu trabalho, eu faço hora extra, eu faço uns bicos por fora, minha mulher trabalha, e a gente não consegue. Ô, vida boa é aquela, a minha é uma vida infeliz. E aí o que acontece? A gente começa a regredir. Por que eu estou falando isso, irmãos? Talvez alguém até pense, não tem nada a ver com a palavra. Irmão, tem tudo a ver com a palavra. Porque a Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. E eu acredito que eu estou aqui diante de uma assembleia de justos. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados por Cristo. Amém? Os justos estão aqui, glória a Deus, aleluia.
Então, irmãos, esta palavra é para mim, é para você, é para nós. Se Elias foi um homem tão poderoso, com uma força e com uma coragem descomunal, que ele conseguiu confrontar o reinado de Acabe e da rainha Jezabel, a ponto de fechar as janelas dos céus, a fonte das águas na terra, será que eu e você, servos do Deus Altíssimo, não podemos usar e viver a nossa fé, irmãos, para viver uma vida, irmãos, diferente, para viver uma vida, meus amados irmãos, em que nós podemos muito bem passar por cima de todos esses obstáculos? Eu creio. Porque, meus irmãos, eu ouvi uma psicóloga trazendo uma explicação e eu achei interessante. O nosso maior problema, irmãos, não é que não seja, é um problema também, mas o nosso maior problema não são as nossas ações. O maior problema são as nossas reações. É a maneira como nós reagimos diante daquilo que nos acontece. Por exemplo, Elias está vivendo no meio de um reino idólatra. A maior autoridade, que é o rei Acabe, e sua esposa, a rainha Jezabel, levaram a nação de Israel à pior situação espiritual. O que é que Elias poderia dizer? Alguém me ouve? O que é que Elias poderia dizer? Ninguém sabe nem quem eu sou. Ninguém nem me conhece. Ninguém sabe nem que cidade é essa, Tisbe. Eu vou cuidar aqui da minha agricultura, eu vou cuidar dos meus animais, eu vou plantar minhas plantações, comer da terra, eu vou plantar, cuidar dos meus animais e viver também do leite, da pele das ovelhas, da carnezinha das ovelhas. Eu vou viver minha vida, mas Deus chamou ele, irmãos, para algo diferente. Deus chama ele para confronto. E eu acredito, meus amados irmãos, que da mesma forma é a minha vida e a sua. Deus não lhe chamou para ser conformado com essa simples situação que está aí. Deus chamou a mim e a você para nos levantarmos pela fé e para o confronto. Para confrontar, irmãos, as nossas guerras internas, para confrontar, irmãos, as nossas guerras externas, e para que em nome de Jesus nós avancemos nessa jornada da fé. Amém, igreja? Então eu queria junto com vocês aprender de onde vinha essa força de Elias e tentar trazer ela para a minha vida. Então, da onde vinha essa força de Elias? Como eu disse anteriormente, vamos sugerir aqui 3 razões para o segredo da força e da fé corajosa de Elias. Primeiro, as orações de Elias. Em primeiro lugar, as orações de Elias, ou a sua vida de oração. Por favor, me acompanhe, preste bem atenção. A Bíblia Sagrada nos diz em Tiago 5,17. Eu falei anteriormente, vou repetir. O que é que está escrito? Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E Elias orou. E Elias orou com instância, em algumas traduções, com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Uma das razões pelas quais Elias era tão forte e tinha uma fé tão corajosa, irmãos, era por causa da sua vida de oração. Preste bem atenção, que fique bem claro que o profeta Elias não começou as suas orações ferventes, com súplicas afogueadas pelo poder de Deus, depois que ele apareceu diante de Acabe. Mas Elias era um homem que vivia na presença de Deus em oração. Pode dar a entender, irmãos, que Elias, depois que Deus mandou ele ir para se apresentar a Acabe, ele disse: e qual é a mensagem, Senhor? Não diga para Acabe que não vai chover. Pô, agora eu tenho que orar, porque o negócio desse aí é muito sério. Não, irmãos. O texto fica bem subentendido. Na quarta-feira passada eu falei a respeito de 1 Reis 19:10, quando Elias diz: eu sou um homem zeloso das coisas de Deus. Elias era um homem, irmãos, que nós entendemos que ele tinha a ousadia diante do rei Acabe. Por quê?
porque a vida privada de oração era a fonte do seu poder em público. A sua vida privada em oração, a sua vida particular de oração, era a fonte do seu poder em público. Queridos irmãos, nós precisamos, vocês sempre me ouvem falar isso, e eu não me canso. Nós precisamos trabalhar cada vez mais a nossa vida particular de oração. Por que Elias era um homem que tinha uma fé tão forte, tão corajosa? Porque Elias tinha uma vida de oração. Ele pôde permanecer imperturbável na presença do perverso rei Acabe, porque havia se ajoelhado humildemente na presença de Deus. Na presença de Deus. Mas também observe cuidadosamente que o profeta Elias, ele orou com instância e com fervor. As suas orações e a sua devoção não era estéril, formal, nem apática, apenas uma liturgia, mas era de todo o seu coração, era uma oração fervente, era uma oração eficaz. É interessante a gente observar isso. Elias, irmãos, era um homem que tinha vida de oração, mas a oração de Elias não era litúrgica. O que é a oração litúrgica? É aquela oração que muitas vezes nós fazemos só para cumprir a agenda, para a gente não perder para o WO. Então a gente vai lá, se ajoelha 1 minuto, 2 minutos, Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor meu Pai, meu Deus, aleluia, meu Deus, amém. Por que Elias tinha uma fé tão corajosa? Por que Elias tinha uma fé tão forte? Porque Elias tinha uma vida de oração. Queridos, a nossa igreja, a Igreja Bíblica Boa Semente, tem procurado trabalhar muito essa questão da oração. Nós temos oração às 6 da manhã, nós temos oração ao meio-dia, nós temos orações às segundas à noite, que é o nosso culto de oração, face a face com Deus, que por sinal Deus tem abençoado muito. Nós temos orações aos domingos pela manhã. E talvez alguém aqui possa se orgulhar. Eu congrego numa igreja que tem reunião de oração. Louvado seja Deus por isso. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. As reuniões públicas de oração da igreja não são substitutos da sua vida particular de oração. Não são. Não são. Isso aqui, irmãos, que nós nos reunimos para fazer aqui é um clamor comunitário. É um clamor público. Mas eu e vocês precisamos ter o nosso particular com Deus. Lá onde a gente chora, lá onde a gente desaba, lá onde a gente cala, lá onde a gente geme, é na nossa oração particular. Mais à frente, com certeza, nós ainda vamos estudar, se Deus permitir. Mas quem não lembra da oração de Elias, no final do capítulo 18? Quando ele se ajoelha, e eu não sei como é aquilo, Elias deveria, não sei como é, eu acho que como eu sou muito gordinho, eu não consigo. Elias se ajoelhou e botou a cabeça entre os joelhos. Como é isso, irmão? E a Bíblia diz que ele orou, ele orou, ele orou, ele orou, e ele perguntava ao seu servo, tem algum sinal de chuva? E cada vez que o servo voltava, ele dizia, nenhum. E o que é que Elias continuava fazendo? Orando. Elias estava com quem ali, irmãos? Sozinho. Então nós entendemos aí que Elias tinha uma vida de oração particular. É isso que eu quero transmitir para você. Me escute, preste atenção. Se você quer vencer, irmãos, esses inimigos que atordoam a tua vida psicológica, emocional, profissional e espiritual, você precisa se render aos pés do Senhor também em oração particular. Irmãos, a oração e a palavra são a base da nossa fé. É por isso que eu clamo tanto para a nossa igreja que assim o faça. Hoje eu precisei trocar a película do meu celular que estava quebrada. E aí eu levei a Taniela e a Tatinha também. E nós fizemos a substituição também da película, do celular delas e da capinha, que já estava bem desgastado. Quando nós entramos no carro, a Tatinha, cadê tu, Tatinha? Não estou te vendo, está ali. A Tatinha
ô Ti, muito obrigado, que Deus te abençoe cada vez mais. Eu disse, não, faça uma oração por mim. Ela, como é que o senhor quer que eu ore? Ore para Deus abençoar minhas finanças, eu não estou te abençoando materialmente. Aí nós fechamos os olhos dentro do carro, e a Tatiane orou por mim, segurando a minha mão. E eu disse para ela, olha, sempre quando alguém lhe abençoar com alguma coisa, seja material, seja com um favor, apresente aquela pessoa em oração a Deus, pedindo que o Senhor abençoe mais ainda. São coisas simples, irmãos, mas que nós precisamos trazer para a nossa vida. Chega, irmãos, de nós só corrermos para os pés do Senhor quando nós estamos no sufoco. Nós precisamos não somente orar para resolver problemas, nós precisamos ter vida de oração. De onde vinha a força de Elias? De onde veio a coragem para aquele homem se apresentar diante de Acabe? É porque antes dele se apresentar diante de Acabe, ele se apresentou diante de Deus. Diante de Deus. Eu estou meditando, lendo e meditando o livro de Atos dos Apóstolos, e eu cheguei ao capítulo 23. Eu cheguei ao capítulo 23. No capítulo 22, o apóstolo Paulo é preso em Cesareia de Filipe. No capítulo 23, é chamado o Sinédrio Judaico, e o Sinédrio Judaico quer matar o apóstolo Paulo. Ele está preso em Cesareia, o Sinédrio Judaico é chamado, uns homens começam a jejuar, fazem um pacto de oração e jejum, para só entregar o jejum depois que matarem Paulo. E Paulo está lá na prisão. Paulo está onde? Paulo está onde, igreja? A igreja está comigo aqui. Paulo está na... E o que é que estão querendo fazer com ele? Matar. E Paulo sabendo de tudo lá dentro da prisão. Ao que nós entendemos pelo texto, o apóstolo Paulo parece que está se abatendo. E quando ele está se abatendo, irmãos, quando ele está se abatendo, a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, Paulo, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também a meu respeito em Roma. No momento mais angustiante, irmãos, da vida de Paulo, ele está preso. Os seus compatriotas estão querendo matar, tirar-lhe a vida. Ele está querendo se abater, mas quem é que aparece para ele? O próprio Senhor. O Senhor aparece ao lado de Paulo e diz, coragem, Paulo, eu estou contigo, Paulo. Coragem, Paulo, eu te usei para testemunhar a meu respeito em Jerusalém. Coragem, Paulo, eu tenho uma promessa contigo de te levar até Roma. Meus irmãos, em nome de Jesus, tenhamos fé no Senhor, confiemos no Senhor. Eu pego esta palavra que Deus falou. Ai, Jesus, as minhas carnes estão tremendo. Ai, Senhor, glórias ao teu santo nome. Eu digo para esta igreja, coragem, igreja, porque Deus tem promessa conosco. Coragem, igreja, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Coragem, meu irmão, pode ser que tenha se levantado inimigos contra você, pode ser que o diabo e os seus demônios tenham se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, mas tenha coragem, porque as promessas de Deus na vida desta igreja, as promessas de Deus na tua vida, tem o sim e o amém. Coragem! Coragem, confie no Senhor, ore ao Senhor, tenha vida de oração com Deus, e Deus vai fortalecer a tua fé. Alguém recebe esta palavra e pode glorificar o nome do Senhor? Corra para os braços do Senhor. Corra para os braços do Senhor. Essa semana, eu não lembro qual foi o dia, qual foi a noite, mas era por volta de quase 1h da manhã. Eu estava lendo a Bíblia. E eu disse, Daniele, eu não estou bem. Não estou bem. E a Daniele, o que é, meu filho? Deus está me chamando para algo mais, Daniele. E eu estou segurando, e eu estou protelando, e eu estou me esquivando. Deus está me chamando para algo mais. E ela disse, mas como é? Eu disse, Daniele, Deus me quer só para Ele. Deus não quer me dividir com ninguém. E quando eu digo isso, eu não digo no termo afetivo, né? Como se eu não precisasse me desvencilhar da Daniele, não. Estou falando em termos espirituais.
Meus irmãos, e quando Deus falou aquilo comigo, eu digo: Senhor, me ajude, porque eu mesmo sei o que o Senhor quer. Como diz o apóstolo Paulo, né? Eu sei o que devo fazer, mas não faço. E eu penso, irmão, será que muitos de nós não estamos nesta mesma condição? Você sabe que Deus está te chamando para algo mais. Você sabe que Deus está te chamando para se separar de algumas coisas. Deus já falou com você: minha filha, eu quero que você se separe disso. Eu quero que você afaste isso da sua vida, porque eu quero te usar mais, eu quero fazer mais na tua vida. Mas minha filha, meu filho, se afaste, se consagre mais para mim. Não é assim que Deus tem feito. Eu acredito que Deus tem falado muito com vocês, porque Deus tem falado comigo. E o que é isso, irmãos? Deus quer que nós nos voltemos mais para Ele no particular. Porque, irmãos, a nossa força não vem somente da nossa intelectualidade. A nossa força não vem dos nossos dons espirituais. A nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força vem do Senhor. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de... Se você quer fortalecer a sua fé, vá para a palavra e vá para os pés do Senhor. E aí, meus amados irmãos, ainda que se levantem os Acabes, ainda que se levante as Jezabéis da vida, ainda que se levante as trevas contra a tua vida, mas em nome do Senhor, você vai ter autoridade, poder, fé corajosa para confrontar. Em nome de Jesus. Mas aonde reina as razões do profeta Elias ser um homem tão forte? Primeiro, porque ele tinha uma vida de oração. Em segundo lugar, porque Elias era um homem que tinha conhecimento de Deus. Elias tinha conhecimento de Deus. Vamos lá, olha aí, ó. Versículo 1, o que é que Elias diz assim, olha: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Preste atenção, irmãos, preste atenção, por favor. O Senhor era para Elias uma viva realidade. Elias vivia não somente uma fé em expectativa do que Deus poderia fazer, mas Elias também vivia uma fé constatativa do que Deus já vinha fazendo. Deus era uma realidade para Elias. Elias não vivia uma fé só expectativa. O que é a fé expectativa? Irmão, será que Deus vai fazer? Será que ainda dá tempo? Será que aquela profecia que Deus usou a irmã para mim, será que é verdade mesmo? Será? A gente fica somente na expectativa. Elias não era assim, irmãos. Elias vivia uma fé tanto na expectativa do que Deus poderia fazer, mas também ele vivia uma fé constatativa do que Deus já vinha fazendo. Porque Elias conhecia o seu Deus. Ele sabia quem era Deus. Por todos os lados em Israel, na época ali de Elias e do rei Acabe, o reconhecimento da existência de Deus estava desaparecendo. Ninguém adorava mais a Deus. Ninguém adorava mais a Deus. Nós vamos ler nos capítulos posteriores, se Deus nos der a oportunidade, que havia outro homem de Deus chamado Micaías, que ele escondia profetas do Senhor, escondidos. Por quê? Porque quando Jezabel sabia que existia um homem de Deus, o que é que ela mandava fazer? Ela mandava matar. Quando Elias disse que estava sozinho, o Senhor disse assim: eu tenho guardado 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ou seja, muitos ali, irmãos, naquele reinado de Israel, não adoravam mais a Deus, muitos nem sequer conheciam mais a Deus. A fé no Deus verdadeiro estava desaparecendo. Até onde se podia observar as aparências externas, não havia praticamente nenhuma alma em Israel que acreditasse na existência de Deus. Mas aí Elias se levanta e diz: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel. Para começar, em Israel tem um Deus, não é Baal, não é Astarote, é o Senhor Jeová. E em segundo lugar, Ele está vivo. Pode até vocês pensarem que Ele não faz nada, que Ele não existe, que Ele é um Deus que por Ele ser invisível, ninguém sabe quem é Ele. Mas eu quero dizer para vocês, eu conheço esse Deus, Ele é o Deus verdadeiro e Ele é o Deus de Israel. Ele afirmava, irmão, Ele afirmava
Elias tinha conhecimento de Deus. Era por isso que ele tinha uma fé tão corajosa. Irmão, será que a nossa fé tão fraca não reside pelo fato de nós não conhecermos o nosso Deus? Não, eu conheço o pastor Flávio é um homem sério. Se ele diz que Deus existe, então eu acredito que Deus existe. Não, eu sou amigo da Aparecida, e a Aparecida é uma mulher fervorosa, é uma mulher de oração. E se a Aparecida diz que existe Deus, então eu acredito que existe. Se você colocar sua fé em Deus, baseado no que eu creio, se você colocar sua fé em Deus, baseado no que a Aparecida crê, meu amado irmão, a sua fé não está em Deus, a sua fé está na minha fé. E aí vai sucumbir. Você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer Deus. Elias não era influenciado pela opinião e pela prática que estava predominando. E por que seria se ele tinha no próprio peito a sua própria experiência com Deus? Nem a infidelidade, nem o ateísmo dos outros conseguiam abalar a fé de Elias, aquele homem que conhecia tão de perto a Deus. Meus irmãos, às vezes, alguém está me ouvindo? Às vezes Deus permite situações difíceis, de tribulação na nossa vida, para nós vivermos experiências com Deus. O que foi que Jó falou? Antes eu te conhecia. Porque eu ouvia o Flávio pregando, eu ouvia a Aparecida pregando no clamor, eu ouvia o irmão pregando no culto campal, então eu te conhecia, Deus, porque eu ouvia pregações. Mas depois que eu passei pelo vale da sombra da morte, depois que eu perdi tudo, até os meus filhos, depois que até os meus amigos eu vi me espraguejar, eu vivi uma experiência que dinheiro nenhum na face da terra pode pagar. Antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó conheceu a Deus. Jó conheceu a Deus. Querido, então eu digo para você, aqui é um conselho pastoral, se você está passando por alguma tribulação, se você está passando por momentos difíceis, seja em que área for, financeira, emocional, sentimental, psicológica, espiritual, profissional, seja em que área for, você está passando por um momento de dificuldade, é uma oportunidade maravilhosa de você conhecer mais ainda o seu Deus. É uma oportunidade de você se jogar aos pés dele e orar dizendo: Senhor, o que é que tu quer me ensinar? O que é que o Senhor quer fazer? O que é que o Senhor quer me mostrar? Pois me revela, me dá um olhar sensível, um ouvido sensível, um coração sensível ao que o Senhor quer me mostrar. Faça isso, meu irmão. Viva a sua experiência com Deus para que você possa conhecer a Deus. É isso que explica a coragem e a ousadia de Elias. Nós vemos que Elias, irmãos, ele tinha a sua experiência com Deus. Elias não baseava a sua fé, como eu falei anteriormente, ele não era influenciado pela opinião dos outros. Ele tinha a sua própria experiência. Ele tinha a sua relação com Deus. Meus amados irmãos, a gente vê no meio do povo pentecostal caçadores de profecias. A gente fica, irmãos, vendo, eu assisto e estudo todas as linhas. Eu consigo assistir um culto pentecostal, irmãos. Eu assisto no YouTube uma pregação pentecostal. Depois eu consigo assistir uma pregação de forma de estudo bíblico tranquila, com o reverendo Augusto Nicodemos. E depois ainda consigo assistir uma mensagem de coach do Tiago Brunet. E depois ainda consigo assistir uma mensagem church com Carlito Paz. E não mexe comigo. Porque eu tenho a minha fé abalizada, eu tenho a minha fé firmada. Mas o que é que acontece? Eu olho principalmente no público pentecostal, irmão, está mudando. Mas a maioria do povo pentecostal, irmão, é tão louco pela efusão do Espírito Santo que só vive caçando profecia. Mas não quer ter seu relacionamento com Deus.
Eu olho para o público que gosta de estudar a palavra, que são tão loucos por conhecer o grego, o aramaico, o hebraico, o arcaico, que só quer estudar e não se preocupa em ter uma experiência com Deus. Quer explicar Deus sem conhecer Deus. Eu olho muitas vezes para as pregações coach que fala a respeito de triunfalismo. Deus venha fazer isso, que Deus vai virar a chave na sua vida. Ele não vai virar chave nenhuma enquanto você não mudar. Eu olho muitas vezes para as pregações church, que na maioria das vezes as mensagens, os títulos da mensagem é fazer você viver o conforto, é fazer você viver bem, quase não tem confronto. Mas não vai haver conforto nesse mundo, irmãos, em que jaz o maligno. Então nós precisamos conhecer o nosso Deus, nós precisamos ter uma fé abalizada. Se eu sou um pentecostal, irmão, eu quero viver na minha vida a efusão do Espírito Santo, mas eu não estou preso à profecia de A ou de B, não. Eu estou preso no que Deus fala sobre a minha vida. Se eu vou para o estudo bíblico, eu vou estudar a palavra de Deus para que a minha vida seja conforme a palavra de Deus. Não apenas para me ficar mostrando, dizendo que eu conheço o grego, o hebraico, aqui e acolá. Se eu vou escutar uma mensagem coach de alguém que diz 7 passos para virar a chave da sua vida, eu vou observar aqueles 7 passos, eu vou observar o que eu posso trazer para a minha vida. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, examinai de tudo e retende o que é bom. Eu posso, mas eu preciso entender que a minha vida não depende daquilo ali. A minha vida depende do Senhor Deus Todo-Poderoso, de eu conhecer o meu Deus, entender o meu Deus e saber como Deus está trabalhando na minha vida. Eu não posso simplesmente ouvir uma mensagem que vai falar a respeito de conforto, que Jesus é relax, que Jesus é light, se eu não emendar os meus caminhos. Meus amados irmãos, a minha vida nunca será de conforto. A minha vida está pautada nas Sagradas Escrituras e apesar das muitas lutas, o meu conforto, o meu consolo, a minha vitória está no Senhor Jesus. E desculpe, quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que a pregação pentecostal, a pregação de estudo da palavra, a pregação coach e a pregação church não significa dizer que esses pregadores estão errados. Eu estou dizendo a maneira como nós reagimos a elas. Não estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos conhecer o nosso Deus. De onde vinha a coragem e a força de Elias? Porque Elias conhecia o seu Deus. Daniel capítulo 11, versículo 32. O povo que conhece o seu Deus é um povo Jesus. O povo que conhece o seu Deus é um povo. Meus irmãos, preste bem atenção. Vale a sua palavra, irmão. Não vá ficar preso num vídeo de Instagram de 1 minuto, não. Vá orar, irmão, não vai ficar preso à sua vida. Ah, porque você ouviu o profeta lá do YouTube, o profeta do TikTok, disse que vai vir não sei o que aí. Irmão, pelo amor de Deus, não fique preso nisso não. Vá ler a palavra de Deus, irmão. Vá orar, vá pedir a sua experiência com Deus. Irmãos, é por isso que a igreja muitas vezes não avança, por causa dessa ruma de meninice. Nós precisamos despertar, irmãos, e ter a nossa experiência com Deus. Conhecer o nosso Deus. Conhecer o nosso Deus através da palavra. Conhecer o nosso Deus através de uma vida de oração. E não conhecer o nosso Deus de carona. Irmãos, eu recebo tanta mensagem no meu WhatsApp, vocês não têm ideia. Os irmãos mandam o link. Os irmãos mandam um linkzinho assim para mim. Irmão, mas é muita, viu? Não é pouca não. Os irmãos mandam o link. Aí está lá, o profeta do Pix. Um vídeo de 40 segundos, irmão. Pastor, o senhor crê? Irmãos, me perdoe. Não é querendo ser ignorante, mas a vontade é de nem responder, irmão. Ou a vontade de responder é dizer assim, irmão, pelo amor de Deus, o que é que tu quer perder no teu tempo assistindo isso aí? Um vídeo de 43 segundos desse, irmãos, acaba com a tua fé. Pega 4 minutos, irmão, e você vai ler a Bíblia. Por que é que o nosso povo está fraco? A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. Mas a mesma Bíblia também diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Mas desde que vocês me ouvem pregar aqui, eu digo, leiam a Bíblia, estude a Bíblia. Mas o que é que a gente faz, irmãos? A gente não vive nem experiência com Deus. Eu achei interessante, o irmão Laudenberg.
Segunda-feira ele veio conversar comigo após a reunião de oração. Achei interessante, irmão Lodenberg, louvado seja Deus. Porque geralmente, como é que o povo... Aparecida, ei Aparecida, ora por mim lá no clamor do meio-dia, ora, porque eu estou com uma causa na justiça. Nina, Tchesca, ora por mim lá nas primícias, ora, pelo que... Os irmãos estão errados em pedir oração? Não, estão certos. Eu mesmo, dia de segunda-feira, criei aqui a caixinha de oração. Os irmãos vêm, escreve a sua oração no papelzinho, coloca aí na caixinha de oração e a gente ora. Não tem problema nenhum. Mas achei interessante a colocação que o irmão Lodenberg fez numa conversa comigo. Segunda-feira ele chegou assim para mim, nós estávamos conversando e disse: pastor, inclusive eu quero fazer um pedido ao senhor. Pastor, ore comigo por essa determinada causa. Porque a maioria de nós é assim: ei, ora por mim. Mas o irmão Lodenberg disse algo interessante que serve de lição para todos nós, a começar por mim. Ele disse a causa, disse assim: pastor, ore comigo. Eu estou pedindo para o senhor orar porque eu já estou orando e peço que o senhor ore comigo. É isso, irmãos. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, não venha para cá só porque o culto é animado, o culto é não sei o quê. Na verdade, irmãos, aqui não tem tanta animação assim não. Venha para cá para adorar aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Meus irmãos, Elias na sua época não tinha nenhuma igreja para ele ir. Não tinha nenhum culto para ele ir. Todo mundo estava adorando Baal. Todo mundo estava adorando Astarote. Os profetas que ainda restavam estavam comendo na mesa de Jezabel. Os que ela não matou estavam comendo na mesa dela. Os que ela não matou e que não estavam comendo na mesa dela estavam escondidos em cavernas. Elias não tinha nenhum culto para ir. Elias não tinha nenhum irmão para cantar o louvor da harpa com ele. Estou contextualizando. Mas Elias não saía da presença do seu Deus. Por quê? Porque Elias conhecia o seu Deus. E ele cria que apesar de tudo estar ali totalmente desvirtuado, Elias, por conhecer o seu Deus e saber quem era o seu Deus, ele cria que o seu Deus poderia muito bem mudar aquela história. Meu amado irmão, eu quero dizer uma coisa para você: o Deus de Elias é o mesmo Deus que você serve, o Deus de Elias é o mesmo Deus que nós servimos, e Ele pode mudar toda e qualquer situação na minha vida, na tua vida e na nossa história. Mas vamos buscar conhecer o nosso Deus. Vamos buscar conhecer o nosso Deus. E em terceiro e último lugar, qual era a razão da força de Elias? Era a sua consciência da presença de Deus. Olha o que Elias diz. Olha o que Elias diz. Olha cá. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo. A quem eu sirvo. Elias, irmãos, ele tinha consciência da presença de Deus. Ele sabia que Deus estava presente. Tão certo como vive o Senhor, em outra tradução diz assim: o Deus de Israel perante cuja face eu estou. E, irmão, nesse momento aqui ele estava falando com quem? Ele estava falando com o rei Acabe, amém, igreja? Amém, igreja? Ele estava falando com quem, igreja? Ele estava falando com quem? Com o rei Acabe. Mas ele disse que ele estava na presença de quem? Só do rei Acabe? Ele estava na presença de Deus. Elias, irmãos, ele tinha consciência da presença de Deus. Aqui vai desmanchar muita coisa aqui nossa, viu? Elias não somente estava seguro da realidade da existência do Senhor, mas Elias também estava consciente de que naquele momento ele estava na presença de Deus. Embora estivesse diante da pessoa de Acabe, o profeta sabia que estava na presença de alguém infinitamente maior do que qualquer homem na terra. Elias estava na presença daquele diante de quem os anjos se dobram em reverência e adoração. Se o Altíssimo estava com ele, por que deveria então Elias temer diante de qualquer homem na terra? Elias tinha consciência da presença de Deus. Às vezes, irmãos, nós temos aqui um pensamento errado. Escuta isso aqui. Que a gente está na presença de Deus aqui. Porque tem culto.
e ainda vou subir mais um degrau. E o culto tem que ser animado. Porque se o culto for calado, se ninguém der glória a Deus, se não tiver barulho, não tem presença de Deus não. Aí a gente pensa que aqui é que é o lugar da presença de Deus, e que barulho é que é a manifestação da presença de Deus, e quando a gente sai daquela porta para fora, que a gente vai para a pizzaria, a gente vai contar piada imoral, a gente vai mangar dos outros, a gente vai falar da vida alheia, e é porque a gente pensa que a presença de Deus está só aqui, como se a arca da aliança fosse isso aqui. Irmãos, Elias pisou num palácio, que aqui eu vou conjecturar, para onde ele se virava tinha imagem de adoração. Ele se apresenta diante de Acabe, o rei idólatra. A rainha Jezabel, pior ainda, mandava matar profeta do Senhor. Mas o que é que Elias diz? Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Eu estou dentro desse palácio de idolatria, eu estou dentro dessa panela fervendo de idolatria, mas eu estou na presença de Deus. É por isso que Elias, irmãos, tinha essa coragem. É por isso que Elias tinha essa coragem. Porque ele tinha consciência da presença de Deus. Traga isso para a sua vida, por favor. O Espírito Santo reside aonde, irmão? Na Perdigão de Oliveira 665. O Espírito Santo reside aonde, igreja? Então, para onde nós formos, nós estamos na presença de quem, igreja? Na presença de Deus, igreja. Nós precisamos ter essa consciência, irmão. Então, quando chegar lá no teu local de trabalho, você está na presença de Deus. Pastor, mas do meu lado é uma pessoa de outra religião, do outro lado é uma pessoa de outra religião. Pastor, e o meu chefe imediato é uma pessoa que simpatiza com uma determinada ideologia. Pois deixa ele dizer aonde ele chegar. Do meu lado senta um crente. Do meu lado é chato, só fala de Jesus, é o tempo todo, eu não gosto nem de estar perto dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque ali tem a presença de Deus e as trevas detestam. Teve um demônio que quando Jesus se aproximou dele, o demônio olhou: que tenho nós contigo? O que nós temos contigo? Já vê nos perturbar uma hora dessa antes do tempo? Os próprios demônios sabem, irmãos. Nós andamos na presença de Deus, irmão. Olha, irmãzinha, olha, irmãozinho. Quando você sai para os seus almoços de trabalho, para os seus jantares de trabalho, para as suas confraternizações com amigos e amigas de trabalho, saiba de uma coisa: você está carregando a presença de Deus. O evangelho pode ser pisado pelos homens por sua causa. Porque lá no jantarzinho dos amigos de trabalho, na confraternização, no encontro do cinema das amigas de faculdade, se você é promíscua, prostituta, imoral, o evangelho está sendo pisado. Ah, pastor, então o que é que eu tenho que ser, pastor? Eu tenho que ir com a manga comprida, com o vestido varrendo no chão e com um pandeiro na mão. Desemborca o vaso, Jesus. Não. Você carrega a presença de Deus. E o Espírito Santo testifica no teu espírito que tu é um filho, uma filha de Deus, e que você não vai concordar com determinadas coisas. O Espírito Santo vai testificar. E você vai se comportar como tal, digno da vocação a que você foi chamado. Meus irmãos, chega das nossas reuniõezinhas de crente, das nossas pizzas nos restaurantes, ser regrado a mangofa, a piadas imorais. Chega, meus amados irmãos, das nossas reuniões de trabalho, a gente está compartilhando com o ímpio, irmão, das safadezas deles, das imoralidades deles, e nós como crentes não levantarmos nenhuma bandeira. Tem um versículo que encasquetou na minha mente ontem, mas é interessante que esse versículo ele só é desse jeito na versão corrigida fiel. Vitória, corrigida fiel, Isaías 59:19. É interessante que na atualizada ela é de outra forma, mas na corrigida fiel e na King James, ela é desse jeito aí, ó.
Preste bem atenção. Então, temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas. Vindo o inimigo como, igreja? A igreja está aqui, ei, a igreja está comigo. Vindo o inimigo como uma. Vindo o inimigo como uma. O que é que significa isso aí? Quem há pouco tempo viu as inundações no Rio Grande do Sul? Tudo que estava pela frente, o que foi que a água fez? Arrastou. É isso aí mais ou menos que ele está dizendo, ó. Vindo o inimigo, como a enchente do Rio Grande do Sul, arrastando tudo pela frente. Vindo o inimigo contra a tua vida, arrastando tudo pela frente, botando para quebrar, botando para te matar, botando para te destruir, botando para quebrar tuas pernas, para tirar tua vaga de emprego e botar outra. Vindo o inimigo arrastando com tudo. O Espírito do Senhor arvorará. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Olha isso. O inimigo vem para destruir tudo, irmão. Eu vou acabar com ela, eu vou destruir a fé dela, eu vou tirar a alegria dela, eu vou destruir ele, eu vou massacrar ele. O inimigo botando para quebrar com a tua vida. Aí quem é que aparece? O Espírito do Senhor dizendo, não, aqui é meu filho. Aqui é minha filha. Tem vida de oração privada, particular. Conhece a minha palavra e me conhece. Eu não vou deixar ela desamparada. Eu não vou deixar ele sozinho. Eu vou levantar a minha bandeira e dizer, esse território é meu, Satanás. Essa vida é minha, inimigo. Aqui a sua enchente não arrasta nada. Aqui o seu poder não levanta nada. Porque essa vida é minha. Eu fui comprada com meu sangue. Então aqui não tem ordem para o inimigo. Irmãos, essa era a ousadia e a coragem de Elias. Ele sabia que na vida dele tinha uma bandeira levantada, que não era de Baal, não era de Astarote, não era de Acabe, não era de Jezabel. Era a bandeira do Senhor, o Deus vivo, em cuja presença ele estava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Levante essa bandeira lá na sua classe de faculdade. Levante essa bandeira lá no seu ambiente de trabalho. O inimigo querendo arrastar você na onda da incredulidade. O inimigo querendo arrastar você na onda de promiscuidade. Mas vá lá e plante a bandeira do Senhor. Nós louvamos isso, irmãos, no louvor da harpa cristã, de número 11. Vexilários da fé vamos ser. Vexilário, irmão, significa porta-bandeira. Então nós somos portas-bandeiras da fé. Então, queridos, encerrando a mensagem, uma fé corajosa. Elias era um homem que teve coragem de se levantar contra o pior rei de Israel, contra a pior rainha de Israel, no pior tempo de Israel. Mas esse homem era suscetível aos mesmos sentimentos que nós. Depressivo, triste. Então de onde foi que saiu essa coragem? Primeiro, ele tinha uma vida de oração. Segundo, ele conhecia o seu Deus. E o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. E terceiro, ele tinha consciência da presença de Deus. Deus estava com ele. Deus estava com ele. Eu finalizo, querida igreja, dizendo, nas palavras de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. É exatamente essa fé corajosa que vemos no ministério de Elias. Um homem que tinha vida de oração, que conhecia o seu Deus e que tinha consciência da presença do seu Deus. Esses são 3 pilares fundamentais que devemos ter em nossa vida para seguirmos em nossa jornada de fé. Uma fé corajosa. Fiquemos de pé em nome de Jesus.